enraizada em suas terras há mais de 80, 100 anos. Então isso me sensibilizou, me fez organizar uma associação com aproximadamente 15 mil pessoas em toda a região. Essa associação denominada de Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una, Borarema e São José da Vitória. Essa associação começou o seu trabalho montando uma defesa em processo contra o relatório da FUNAI. Esse processo consta de 6.000 páginas. Dentro desse processo está um relatório antropológico, um relatório histórico que registra que na região que a FUNAI diz ser uma terra indígena tupinambá, não existe índio tupinambá. Existe, na verdade, descendente de índios, e a questão vem se arrastando com prejuízos e impactos socioeconômicos dos mais agravantes. É isso que me chama muito a atenção, foi isso que me fez liderar o movimento, e você tem que fazer barulhos, porque o governo, na verdade, ele tem que ser provocado, e nós provocamos o governo para chamar a atenção do governo do Estado, do governo, principalmente do governo federal. Essa questão hoje é uma questão emblemática em todo o país. Veja você que eu já fiz programas instruindo outros estados a como se comportar diante de uma questão indígena, porque a nossa questão tomou vulto nacional e ela hoje tem um fim que está muito próximo, eu diria, né? Quando eu digo muito próximo, acredito que 1 ano ou 2 se resolve essa questão, e o governo hoje já entende que não pode haver demarcação dentro do modelo que a FUNAI formatou. Então isso é uma conquista inédita, e inclusive estamos nos aproximando de uma forma que eu sempre defendi, a 4 mãos, o diálogo com aqueles que se dizem representantes da questão indígena. Esse é o maior ganho a nível nacional. Espero que isso sirva de exemplo para se desenvolver essas questões de demarcações de terra em todo o país. Luiz Joaquim, a Justiça do Pará, agora recentemente, declarou que as etnias Arapuim e Barari não são índios falsos. E nós percebemos que aqui no sul da Bahia, nós temos um biotipo do chamado indígena que não é característico. Nós temos aqui, inclusive, índios loiros, negros, rastafari, sarará, que tem uma característica completamente desassociada do que a gente formatou do índio. Essa intervenção da Justiça do Pará não seria motivadora para que a Associação dos Pequenos Agricultores de Ilhéus também entrasse com um processo de legitimidade dessa etnia aqui em Itabunas, Tupinambás de Olivença? Veja bem, o processo é complexo e nós estamos muito mais, eu diria, usando o pleonasmo, avançado do que o Pará. Eu entreguei, na época, 610 cadastrados, uma coisa que o ministro nunca viu, foi o que ele me disse em audiência. Existe um documento... Somente para salientar, 10 cadastrados significam indivíduos que eram índios e que deixaram de ser índios? Deixaram de ser índios por legítima e espontânea vontade. Porque o índio hoje, a FUNAI reconhece, que é aquele que se auto-intitula, desde que a sua comunidade o reconheça. Inclusive, foi dito por um presidente da FUNAI já afastado, que o objetivo deles é que todo mundo venha nascer no Brasil índio. Eu acho isso uma questão de ideologia e natural, desde que não existam desigualdades, não existam preconceitos e que se respeite, né? Tanto a questão da identidade de cada um, como se respeite também a questão das propriedades. A questão da Constituição não seja violada. Eles, na verdade, passam por cima de tudo, interpretam a Constituição de forma errônea, mas eu diria a você o seguinte, voltando ao que você perguntou. Existe um documento que eu entreguei ao ministro, e tudo isso vem contribuindo para que o Ministério da Justiça entenda que não pode ter demarcação. Por que nós conquistamos isso? Porque o ministro entende
que a demarcação deve existir, mas em comum acordo com o pequeno agricultor. É assim que tinha que ser. É assim que o Supremo Tribunal Federal entende os processos a partir da demarcação Raposa Serra do Sol. Isso é uma condicionante, é a 19ª condicionante. Os entes federativos, eles têm que participar da demarcação. Por quê? Porque a prefeitura tem que se manifestar, o Estado tem que dizer se concorda, se naquela área não está encravado agricultura familiar, que é o caso daqui, se naquela área as propriedades têm mais de 80, 100 anos de existência, porque quem dá o título de terra ao proprietário é o Estado. Isso não pode ser propaganda falsa. O Estado tem que defender o que ele vendeu. Então, assim está sendo feito, e foi entregue ao ministro, Val, um livro com 3.050 nomes inscritos como índios que a FUNAI nunca viu. Esse livro foi oferecido pela própria FUNASA. Então foi um pedido do procurador que está no nosso processo. Então isso descaracteriza o movimento, né? O movimento, ele em parte, ele é fraudulento. Ele é formado por ONGs estrangeiras. Eu me lembro que a invasão, e tem uma foto que está no processo, a invasão da fazenda de Alfredo Falcão, em Borarema, ela foi feita por ONGs alemães, no comando do cacique Babau. Então está lá a foto do repórter do Jornal à Tarde, alemães de quase 2 metros de altura, pintado de índio. Então o que é que justifica isso? Então isso tudo foi entregue ao Ministério da Justiça e é isso que está pesando hoje para que não aconteça a demarcação. Ou seja, não há credibilidade no processo da FUNAI, no relatório da FUNAI. Então, em tese, a Associação dos Pequenos Produtores de Ilhéus é contrária à demarcação. A associação foi criada contra a demarcação. E você não acredita que a demarcação poderia pôr fim ao conflito? Uma vez definido o que é de quem, não seria uma solução para o problema, ou vocês enxergam, me parece, de maneira diferente? Não, eu sempre defendi, porque veja bem, a gente que tem uma visão um pouco maior, né, das coisas, a gente enxergar um pouco de cima para baixo, a questão não é indígena. Uma vez eu disse em audiência no Ministério da Justiça, essa questão deveria estar no INCRA, porque é uma briga por terra, não é uma briga por questão indígena. Colocaram na cabeça das pessoas que eles são índios. Eu estou ali há 54 anos, tem pessoas há 80 anos, nunca viu ninguém vestido de índio. E na hora que publica o relatório, o cidadão, pequeno agricultor, instigado por ONGs estrangeiras, ONGs internacionais, nacionais, são instituições que eu diria que têm interesses espúrios da nação brasileira, porque nós queremos o desenvolvimento, queremos o bem-estar social da população. Eles não, eles têm ideologias comunistas, que vêm querendo ressuscitar o comunismo aqui na América, porque lá na Europa não tem mais espaço. Então eles voltaram com essas ações ativistas, ambientalistas, movimentos de demarcações de terra. Então eles fazem a cabeça dos pequenos, dizem que são índios, no dia seguinte ele está com pena na cabeça, com uma saia, dizendo eu sou índio, eu sou índio, eu sou índio. Então isso demora para colar, isso não colou. Então o governo percebeu que eles são descendentes de índios, como eu também sou descendente de índio. Mas isso não lhes dá o direito, né, de desapossar a quem já está ali há mais de 3, 4 gerações, como se nulos fossem os nossos títulos. Então a questão aí não é tanto política, mas sim criminal. A questão é política abaixo de Deus, eu sempre digo que tudo é política. A questão é política, ideológica e é criminal. Recentemente você fez uma declaração muito forte, e você já veio fazendo isso há algum tempo, na realidade, de que Babau, na verdade, é um chefe, um líder de quadrilha de bandidos, que usa os tupinambás justamente infiltrando ali até traficantes. Não foi muito forte nessa declaração? Se baseou em quê para fazer a declaração de que Babá contratava traficante, de que Babá, na verdade, chefia uma quadrilha de bandidos? Olha, veja bem, quem disse isso não fui eu. Eu fui, assim, um porta-voz do que consta no processo. Babau foi preso. O Babau, ele é um líder
da comunidade que se diz Tupinambá de Serra do Padeiro. É um líder que eu acho que não tem uma relação direta com as outras lideranças, mas existiam dois discursos e dois momentos, né? O momento inicial, a gente travava essa batalha, essa guerra de reconhecimento e cada um defendendo o seu lado. Hoje eu acho que tudo muda. Então hoje eu acho o seguinte: há denúncias pelo próprio Ministério Público Federal, de outras lideranças que foram presas por denúncia do próprio Ministério Público Federal. O que faltou ao líder Babal foi o Ministério Público Federal reconhecer os crimes e denunciá-lo. Porque quem prendeu o Babal foi o juiz de Guararema, por crimes que ele reconhecia. Mas o Ministério Público não fez a denúncia. Então, após 5 meses, por lei, ele foi solto. E os crimes foram feitos. Você imputa a essa liderança crimes de invasões de terra, né, e tantos outros crimes, que esbulho, né, coisas extremamente agressivas, né, crimes contra os próprios policiais federais. Então hoje a gente se limita um pouco a entrar nessa parte criminal, porque nós estamos num momento, e ele próprio sabe disso, o que passou vai ser levantado em processo, vai se responder quem cometeu o crime e cada um assume o seu. Sim, você alega não ter sido autor da declaração de que Babal é chefe de quadrilha, mas reconhece que Babal é líder, ou pelo menos se apresenta como líder de diversas incorreções, de diversas práticas de crime. O que a associação tem feito no sentido de focar o Babal como líder desse movimento? Ou não existe somente o Babal como chefe desse movimento de invasões? Veja bem, a associação hoje, e eu quero aqui fazer uma simples correção, ela tem como presidente o senhor Abiel, hoje. Eu fui presidente durante 2 mandatos e a associação, ela hoje está mais focada na solução do problema do que na questão dos crimes praticados. Os crimes praticados, todos, eles estão sendo levantados. Existe hoje, só para você entender, uma delegada específica para isso. Isso foi um ganho nosso em audiência. Então foi designado pela Secretaria de Justiça do Estado da Bahia que essa delegada fica à disposição. Então os crimes hoje são mais rápidos para você julgar, prender e aplicar a lei. Então eu diria a você que hoje o Babal deve sim responder por crimes pesados e ele sabe o que foi que ele fez. Mas hoje ele também é um interessado, no meu ver, na solução do problema. Por quê? Porque ele hoje talvez seja o maior latifundiário de cacau. Então, das fazendas invadidas, acredito que ele some aí mais de 28 mil arrobas de cacau. Então, ele está defendendo a parte dele. Nós queremos o seguinte, a associação busca o seguinte, busca a demarcação junto com eles. De que forma? Que nenhum pequeno agricultor seja prejudicado. Essa é uma proposta nossa, junto com o representante do Ministério da Justiça. Aqueles que querem vender, se apresentam querendo vender. Os que não querem vender, devem permanecer. E a área será reduzida, isso já está definido. Pois nós vamos, é claro que esse é um contexto muito complexo, em função até de que famílias foram prejudicadas, aconteceram assassinatos, tentativa de assassinato, espancamentos, existem sequelas. Eu vou, depois do intervalo, querer saber como é que está lidando com essa situação, para que a paz realmente vigore, sem sentimento de vingança, sem constatação de prejuízos de uma ou de outra parte. Essas indagações nós vamos fazer depois do intervalo, que não deve demorar. É um pelar e um pecar. Olá, amigos e amigas da TVI. Eu sou Eutímio Carvalho e estaremos juntos todos os dias, das 9 às 10 da manhã, ao vivo, com reprise em horários alternativos, o programa Hoje em Foco, trazendo as principais notícias de Itabuna e de toda a região para você ficar bem informado. Não esqueça, Hoje em Foco, um programa feito para você.
pior violência é a que amarra a sua cidadania. Eu já venci muitas lutas na vida. Diante dessa batalha, quem tem que vencer é você. O Banco de Sangue de Itabuna precisa da sua ajuda. Doe sangue. Ajude a salvar vidas. Olá, telespectadores da TV Itabuna. Estamos de volta com o programa Bem Viver, um programa voltado para a sua qualidade de vida. Meu nome é Miguel Lima, sou educador físico, sou radialista, mas sou apaixonado pela cultura, pelo esporte de uma forma geral, pela literatura, porque nosso país precisa disso e a população está carente de notícias boas. Então, toda semana, o programa Bem Viver estará aqui na TV Itabuna para passar notícias interessantes e que ajudem você a viver melhor. Isso é qualidade de vida. Aguardo vocês. É isso aí, gente, estamos de volta. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Hoje entrevistando o líder dos pequenos produtores de Ilhéus, o Luiz Joaquim. Luiz, as informações que a gente tem em relação a esse conflito em Ilhéus, Una, Boiarema e parte de São José da Vitória nos deixa apreensivo, porque já ocorreram situações de crimes, né, de assassinatos, famílias que são despejadas subitamente. Há um clima de insegurança. E você nos fala de algumas intervenções já lideradas pela Associação dos Pequenos Agricultores de Ilhéus. Efetivamente, como é que está a situação hoje? Se alguém tiver uma fazenda, uma roça, por menor que seja, para ser negociada, você estimularia? Como é que está a paz no campo? Como é que está esse conflito? Enfim, dá uma pincelada aí sobre a situação atual envolvendo a chamada comunidade indígena com os produtores rurais. Veja bem, eu acho que quem criou esse movimento é que deveria ser responsabilizado pelos crimes que aconteceram. Na verdade, é um movimento criminoso. A região, ela vivia numa paz social e econômica. A região chega a produzir 36 milhões de reais por ano. Não é? Então você tem aí uma renda per capita, família, acima de R$850. Então, para um pequeno agricultor que mora na terra, com 10 hectares, com 20, com 30, que não precisa do governo para muita coisa, apenas para os serviços que lhe são peculiar, como casa de farinha, que o governo tem feito, energia para todos. Então, bastava isso. Nenhum pequeno agricultor vivia na rua fazendo movimentos contra deputado, contra senador, contra prefeito, contra governador, pedindo nada. A única coisa que o pequeno produtor quer é a terra para trabalhar e sustentar sua família. Esse processo foi instaurado e jogou branco contra negro, negro contra índio, e criou aí uma discriminação, um apartheid. Eu não sei com que objetivo você faz uma coisa dessa. Eu sempre tenho dito, Val, que estão tirando com a esquerda tudo que o povo ganhou com a direita. Isso é muito ruim, né? O povo teve a conquista, tem gente ali na quarta geração, produzindo, vai na feira, vende. O que é que se instalou na região? A insegurança. Ninguém hoje que tem a sua fazenda reintegrada, e aqui cabe um parêntese, a Justiça Federal hoje tem um representante, um juiz, que ele está fazendo uma coisa que é excepcional, né? Ele conseguiu montar o fórum entre pequenos agricultores e representantes indígenas. E é esse o caminho agora para buscar a solução. Então eu diria que se instaurou na região uma insegurança, ninguém quer mais andar na região, ninguém consegue retornar, a produção caiu assustadoramente. Boiarema, diria hoje que é uma cidade que está falida. Você teve aqui recentemente um colega, Erlon Botelho, a quem eu aqui registro a minha admiração, fazendo aqui explanações sobre o êxodo, né, da população de Boiarema afetada por esse movimento,
indo a Brusque, a Santa Catarina, em busca de sobrevivência. Então o Estado da Bahia não toma nenhuma providência em relação a isso. É uma vergonha para os dirigentes do governo, né? E Borborema está sobrevivendo hoje em função de Brusque. Ô Luiz Joaquim, essa omissão do Estado não caracteriza uma tendência a ser favorável a uma das partes? Eu diria que a omissão do Estado, ela vem mais pela incompetência, né? Eu tenho que, a sua pergunta me reporta a questão nacional, né? Hoje nós estamos em 13 anos, foi apenas um tempo curto para um país de 515 anos entrar numa crise, você não sabe o tamanho dessa crise. Então quem está dirigindo o país é o governo que está aí representado pelo PT. Essa crise foi causada por quê? Eu sempre abro um parênteses, eu diria, se eu sou o povo e você é o dirigente e você me chama para ir para o sacrifício em função de uma tentativa de acerto que não deu certo, é uma coisa. Agora você imputar ao povo o sacrifício porque você roubou, porque você subtraiu, porque você quebrou a Petrobras, porque você aumentou a máquina administrativa para fazer popularidade, para se manter no poder. Então isso não tem nada que justifique o povo ir para o sacrifício. Quem tem que ir para o sacrifício é quem está dirigindo o país ser punido. Essa é a minha visão, porque a crise ela não é em função de tentativa de acerto. A crise é em função de formação de quadrilha, de desvios do erário público. É assim que eu enxergo a crise. O agricultor subaiano está desestimulado? Não tenho dúvida. Eu acho o seguinte, veja o que diz a história. A região nossa, ela é uma região que depende única e exclusivamente da lavoura cacaueira. A região foi formada pela produção de cacau. São 85, 84 municípios que estão encravados nessa região. Eu diria aí uma população de 20% da Bahia, 3 milhões de pessoas. Por que o governo, já que se diz um governo comprometido com a população, principalmente a população de baixa renda, não volta seus olhos para essa região? Porque o cacau, ele é a forma mais correta e sustentável da relação entre o homem, a produção, e essa relação, ela não pode se perder. E o meio ambiente. Então você conserva o meio ambiente, você instala o trabalhador naquele local e você gera receita. Imagine você nessa crise gerar receita. É quase o que? Um milagre. Mas a região tem esse potencial. Aí eu lhe digo, em 1934, na primeira crise do cacau, o governo federal criou o Instituto de Cacau da Bahia. Buscou a solução, deu atenção. A Bahia era responsável pela parte do PIB do Brasil. Em 1957, na segunda crise, o governo federal fez o quê? Criou a CEPLAC. Daí a CEPLAC recuperou o cacau. Então as soluções hoje, ao meu ver, ela depende única e exclusivamente da participação do governo federal. Essa região ela não se recupera com sindicatos, com associações, é complexo isso. Mas se o governo federal fizer agora a terceira tentativa, aí sim a região vai produzir novamente e vamos ganhar muito com isso. Positivo. E em função dessa realidade, qual a avaliação a respeito do impacto socioambiental e econômico? Esse impacto é de grandes proporções. Veja você que o que é que eles hoje conversam com a gente? Eles não têm meios de produção, né? O governo, a nível nacional, não dá nenhuma atenção aos verdadeiros índios, os abandona. Demarcar por demarcar não significa que está fazendo um bom trabalho. É preciso dar assistência, é preciso dar saúde, educação. Isso não existe na região. O que aconteceu? Invade-se a fazenda, abandona-se aquele local onde viviam as famílias centenárias, não se produz, é uma coisa desorganizada, é tudo de interesse pecuniário. Alguns ficam com muitos e a maioria sem nada.
Então eles voltam a procurar emprego. Então é um processo extremamente, eu diria, paradoxal. Né? O governo trabalha na contramão do processo. Ele desestabilizou uma região socioeconomicamente. Com o conflito na terra, é óbvio que o êxodo traz para as cidades problemas de ordem estruturais, sociais. Coincidentemente ou não, o crime tem se elevado justamente nesse período de crise. Nós percebemos que cidades como Camaquã, que há 20 anos atrás tinham 60 mil habitantes e que as projeções dariam hoje uma população quase que dobrada, mas que está com 30 mil habitantes. Qual o impacto ambiental que eu me refiro na zona urbana? Porque na zona rural parece que é fácil a gente constatar, na medida que quando a gente viaja pelas roças, a gente percebe que a produção agrícola está vertiginosamente reduzida a uma produção básica. Mas na questão urbana, vocês têm um estudo, vocês têm uma análise a respeito do que é que isso tem causado para as cidades subaianas? Veja você que Ilhéus já teve 300 mil habitantes. Hoje, pelo censo 2010 do IBGE, Ilhéus chega a 184 mil habitantes, Itabuna em torno de 204 mil habitantes. O que aconteceu? A região, com o advento da vassoura de bruxa, ela naturalmente provocou o êxodo para os centros urbanos. Então, os bolsões de miséria, eles aumentaram. Isso tem um reflexo principalmente aqui na cidade de Itabuna. Itabuna, forçosamente, tem que receber a população do campo pela falta de trabalho no campo. Então, esse impacto ambiental que você me pergunta, eu enxergo da seguinte forma. Estariam as cidades preparadas para receber 100 mil pessoas? Claro que não. Então você começa a ter problemas na parte sanitária, você começa a ter problema com acomodações em áreas de APP, você começa a ter problemas de acomodações nos morros, áreas de risco. Então a população começa a ocupar essas áreas e o impacto é muito grande. Eu diria hoje que Ilhéus é uma cidade que precisa muito de engenharia. Ilhéus não precisa de filosofia. Ilhéus não precisa de gestor de convênios. Ilhéus precisa de engenharia. Engenharia na saúde, engenharia na educação e principalmente por ser uma cidade de um território grande, com muitos morros em volta, ela precisa ter uma política direcionada para os morros. Uma solução da estabilização das residências, a solução para a coleta de lixo, isso é um impacto social grande, porque se você não tem uma boa coleta de lixo, você começa a gerar doenças. E aí haver um impacto em cima da saúde. Você precisa designar atenção especial, soluções que eu diria viáveis. Não adianta você fazer promessas e apontar seus morteiros para aquelas coisas intangíveis. Não, você tem que ser solução de engenharia. Então é difícil você ver hoje equipes administrativas fazendo soluções de engenharia. É tudo uma coisa de apagar incêndio. Empurra com a barriga e você não vê nem em 40 anos, 50 anos, nenhuma mudança que abrace essa questão que você também está preocupado. É a questão do aumento dessa população periférica. Eu acho que a cidade tem que ter uma mudança no sistema de gestão, uma mudança no sistema administrativo. Positivo. Olha, o Luiz Joaquim, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é responsável por grandes construções, sobretudo na área de turismo aqui do sul da Bahia. E no próximo bloco nós vamos querer saber do Luiz Joaquim qual a visão dele em relação à infraestrutura da região. Porque muitas promessas têm sido feitas, né, tanto para Ilhéus quanto para Itabuna. Nós temos aí, por exemplo, a barragem do Rio Colônia, que deveria abastecer, já está abastecendo Itabuna, mas que infelizmente não saiu do papel. Nós temos a duplicação da BR-415, que liga Ilhéus a Itabuna e que é de um fluxo enorme, sobretudo no verão, com aporte de turistas vindo de São Paulo, Brasília, Minas Gerais, enfim. Existem muitas promessas como o aeroporto, novo porto, enfim. E na condição de engenheiro e de arquiteto, o Luiz Joaquim, ele com certeza absoluta deve ter uma visão técnica
e política a respeito dessas questões. Nós vamos abordá-las depois do intervalo que não demora. É um pelar e um pecar. Eu estou aqui para fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam de ajuda. A Ana foi arrancada da segurança da sua casa e é forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que esse pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. O abuso dessa criança tem que parar. A Mariana foi forçada a trabalhar. Ela é uma menina assustada, de 6 anos, que trabalha em condições sujas e perigosas. Ela precisa da sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam de ajuda. Não dá para ignorar o sofrimento delas. E é por isso que eu estou aqui pedindo que você ajude a Fundação Abrinq a proteger essas crianças. Por favor, ligue para 0300 876 5432 para doar R$15 por mês. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil. Mas eles precisam urgentemente do seu apoio para poder continuar educando e protegendo as nossas crianças mais vulneráveis. Ligue para 0300 876 5432 e doe R$15 por mês. Nós não podemos deixar que esse abuso continue por nem mais um minuto. Essas crianças são nossas crianças. Juntos, nós podemos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder. Hoje. Muito obrigada. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. O nosso entrevistado de hoje, o Luiz Joaquim, ele, além de engenheiro, é arquiteto. Consequentemente, tem um conhecimento vasto sobre a infraestrutura que deve ser adequada a uma região. E o sul da Bahia tem, nos últimos anos, sendo alvo de promessas que não são cumpridas. No último governo, só para você ter uma ideia, nos foi prometida aqui a criação de diversas estruturas que mudaria profundamente a realidade urbanística das cidades e, sobretudo, a infraestrutura da região. O pré-modal, ele nos traria, além do porto e do novo aeroporto, uma rodovia, uma ferrovia e o melhoramento das rodovias. Se falou numa ponte, uma nova ponte de Ilhéus, que chegou a ser iniciada no período eleitoral e que depois a empresa abandonou, segundo informações, por falta de pagamento do governo do estado. Fato ocorrido igual com a construção da barragem do Rio Colônia, que abasteceria Itabuna de água, propiciando aí condições de captação de novas indústrias, novas empresas e ampliação do seu potencial demográfico. Mas o fato é que a região vive muito de promessas não cumpridas e precisa muito de intervenções governamentais a despeito de um investimento muito sistemático e consistente da iniciativa privada, porque grandes empreendimentos têm sido implantados na região, mas com a dificuldade enorme do povo subaiano perceber interesse do governo do estado e do governo da União no sentido de uma intervenção que possa vislumbrar para o povo subaiano uma perspectiva mínima de retomada do desenvolvimento. Eu perguntaria ao Luiz, ao Joaquim,
na visão dele, o que efetivamente está faltando, sobretudo para Ilhéus e Itabuna. O que é que na área da engenharia e da arquitetura, em estruturas e investimentos públicos, falta fazer para ontem? Ou seja, já há um atraso de investimento. A minha visão é uma visão de técnico, porque as minhas convicções são formadas dentro da minha formação profissional. Eu sempre pergunto e me pergunto por que na iniciativa privada os empreendimentos começam e terminam? E por que na iniciativa pública a maioria dos grandes empreendimentos, eles mal começam? Alguns não saem nem da promessa. E muitos terminam pelo meio, há aditivos excessivos, está aí a Petrobras, quebrou, né? Por que que isso é comum na iniciativa pública? Por razões que o povo hoje já conhece. Então há um superfaturamento, a questão da desonestidade, a corrupção institucionalizada no país. Então o povo paga, na verdade, o que precisa 3, 4 vezes. Você fazer hoje uma obra de porte numa região como Ilhéus, uma região falida, uma região que precisa de recursos federais, não há como você fazer se não for através da iniciativa privada. Então eu acho que ela tem que ser pública-privada. Agora, o que é que falta, ao meu ver? Falta a representação política, falta lideranças na região que, juntando tudo isso, pressione o governo a trazer os investimentos. Então, qual é a liderança que existe nessa região defendendo a bandeira da lavoura cacaueira? Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que dão pinceladas, pessoas que querem fazer um pronunciamento dentro do Senado ou do Congresso e dizer, eu sou o defensor do cacau. Não é assim que se faz. Você tem que construir isso em 4 mãos. Você tem que chamar os prefeitos da região, os vereadores, a população e começar da base o movimento. Para esse movimento chegar em Brasília é forte. Então, para você pedir uma ponte, não adianta você botar um adesivo no carro, eu quero a ponte. Você tem que querer a ponte e fazer a pressão necessária para essa ponte sair. Tanto é que o governo promete e não faz. A duplicação da 415, isso já tem projeto pronto, já foi iniciado, por que aqui não faz? Não há pressão política em cima disso. A questão do complexo intermodal, que já é um projeto, né, de iniciativa pública-privada, eu acredito que teve mais os impactos ambientais que contribuíram na oportunidade para que essa obra não saísse. Hoje não, já foi dito agora pela ministra, e no dia 24, me parece, que ela está assinando o recomeço dessas obras do complexo. Então eu acredito que essa obra, ela já está liberada em termos de ambientais, deve recomeçar. O governo precisa trazer essas obras para aqui, ele precisa fazer obras desse porte em todo o país, porque é onde ele pode tentar equilibrar a crise, gerar empregos, porque todo mundo hoje, toda família hoje, que tem o seu patriarca, os seus pais de família, seja lá quem for, preocupado com o desemprego. O cara não sabe amanhã se ele tem dinheiro para pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Joaquim, você falou aí de um projeto, no seu entendimento, que seria muito importante, que é o cuidado dos morros de Ilhéus. Ilhéus recebeu recentemente a visita do vice-governador, o João Leão, e não sei se de brincadeira, de piléria, ou se era realmente uma promessa plausível, alguma coisa que fosse factível, de construção até de elevadores, ou de um elevador para subir o morro. Qual a análise que você faz dessas promessas que o governo sempre vem fazendo, mas que ou entra no âmbito do achincalhamento, da chacota, ou acabam sendo promessas sérias, mas que nunca são cumpridas? Qual a sua análise a respeito dessas intervenções de promessas dos governantes para Ilhéus? Eu fico muito à vontade para lhe responder essa pergunta. Eu lhe falei ainda há pouco que se deve construir projetos que sejam possíveis de execução. Quando você ouve alguém visitar uma cidade e prometer um projeto como esse, uma ideia dessa, isso é falácia. O povo não acredita nessas promessas.
Se ele dissesse que vai ajudar o governo municipal a melhorar o recolhimento do lixo, a melhorar a questão da drenagem dos morros, a retirar a população no local de risco do morro e relocar só essa população. Não adianta vir com projetos enormes, projetos que são inexequíveis, porque o povo aí não sai do morro. Eu tenho conversado com a população do morro, tem gente com 40 anos. As melhores vistas da cidade estão no morro. Então o cidadão já está enraizado ali no morro e ele está no local que dá para morar. Então não adianta querer dizer que vai construir loteamentos com a iniciativa privada, que vai tirar todo mundo do morro e vai relocar a população. Isso não acontece nunca. Nenhum empresário hoje vai botar dinheiro numa crise dessa, num projeto como esse. Ele não consegue fazer o projeto do complexo intermodal, que visa o lucro direto. Você vê que hoje a mineração está em crise. Então o Cazaquistão já não sabe mais se vem pôr aqui dinheiro. Talvez a China coloque. A Índia não é dúvida hoje para isso. Então eu acho que a questão dessas promessas, o povo nem ouve mais. O governo de Ilhéus, ele é a quarta gestão, né, dessa equipe que está aí. Já deu o que tinha que dar. Somos todos agradecidos pelo que essa equipe fez. Reconhecemos as dificuldades, mas eu acho que foi montada uma coxa de retalho, com 40 representantes a pedido de A, 50 a pedido de B, aí fica ingovernável. Aí começa a fazer falácias, promessas que não são, na verdade, são inconcebíveis. Positivo, mas na verdade é que você vê ainda a solução para Ilhéus. Nós vamos perguntar no próximo bloco se você enxerga a saída, ou seja, Ilhéus está no fundo do poço, Ilhéus está com perspectiva de dar um passo a mais à beira do precipício. Em que situação se encontra Ilhéus hoje? Eu vou querer saber de você essa indagação, a resposta para essa indagação, mas vou querer saber também o que você imagina ser solução para Ilhéus voltar a se desenvolver, a ser uma cidade mais agradável. Isso a gente vai querer saber depois do nosso intervalo, que não deve demorar, porque é um pé lá e um pé cá. Olá, telespectadores da TV Itabuna. Estamos de volta com o programa Bem Viver, um programa da sua qualidade de vida. Meu nome é Miguel Lima, sou educador físico, sou radialista, mas sou apaixonado pela cultura, pelo esporte de uma forma geral, pela literatura, porque nosso país precisa disso e a população está carente de notícias boas. Então, toda semana, o programa Bem Viver estará aqui na TV Itabuna para passar notícias interessantes e que ajudem você a viver melhor. Isso é qualidade de vida. Aguardo vocês. Usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui na TV Itabuna. No encerramento desse nosso bate-papo com o líder dos pequenos produtores de Ilhéus e arquiteto, engenheiro, Luiz Joaquim, nós vamos focar um pouco o assunto de Ilhéus, embora devamos reconhecer que o que acontece em Ilhéus não é muito diferente do que acontece na política e no momento atual de governos em Itabuna, em Buerarema, em Itajuípe, Guaraci, enfim, nas cidades subaianas, porque me parece que há uma igualdade de condições, né? Todas estão em estágio de penúria, de muita dificuldade, e é óbvio que às vezes as esperanças vêm através do voto, através de novas lideranças que surgem. Mas eu quero saber se lá em Ilhéus, Luiz Joaquim, existe essa expectativa. Você acha que o povo está conformado com o Jabes Ribeiro como prefeito? Você acha que o povo está sintonizado com o que quer o governo do estado através de uma candidatura do PT? Como é que você analisa o momento de Ilhéus atual? Ilhéus acabou? Ilhéus está acabando? Ou Ilhéus está numa situação que pode fazer sua retomada de desenvolvimento? Olha, para a engenharia sempre existem soluções. Só não existe solução quando você não tem uma equipe voltada e comprometida com os bons projetos. É preciso que se estude Ilhéus de uma forma diferenciada. É preciso separar, inicialmente, aquele político profissional. O político profissional é esse grupo que está aí. E alguns outros que ficam usufruindo do poder, o poder pelo poder. Ilhéus não precisa mais disso. Ilhéus não merece isso. Ilhéus merece, na verdade, uma equipe, pessoas, nomes novos, que estejam comprometidos com a cidade em si, com o desenvolvimento da cidade. Ilhéus precisa de pessoas que trabalhem com a engenharia, como eu sempre estou afirmando. Ilhéus não pode viver só de filosofia, de promessas. Veja a questão dos morros. Eu estou desenvolvendo um projeto com uma comissão nossa de amigos arquitetos, que eu vou visitar todos os morros de Ilhéus. É uma iniciativa minha, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou focar nos morros a questão das encostas, a questão das áreas de risco, a questão da drenagem. O que é a drenagem do morro? Você tem que olhar o morro de cima para baixo. Então, na hora que você ocupa o morro, você está impermeabilizando aquela área. Então, o escoamento de água já não é mais o mesmo. Você cria, então, aquelas passarelas, aqueles caminhos. Isso tem que estar em comum acordo com as questões naturais que estavam implantadas. Você está fazendo uma agressão, uma intervenção. Então, você vai equilibrar tudo isso. Outra coisa que me chama a atenção dentro de Ilhéus, e isso eu acho que serve para o mundo todo, como é que você recolhe o lixo nos morros? Veja você que dentro de Ilhéus, logo na chegada de Ilhéus, existe um morro ali à esquerda, onde o lixo é jogado a mais de 80 metros de altura numa canaleta. Isso é inadmissível em uma cidade que se diz turística, que recebe turistas todos os dias, pelo menos da região, que alguém lance sacos de lixo a 80 metros de altura. Então aquilo me chocou, me chamou a atenção. E veja que a solução é muito simples, né? Por que você não coloca um mini trator com uma caçamba projetada para o caminhão que está lá distante recolher o lixo daquela caçamba? E esse mini trator, ele consegue transitar no morro, que são estradas estreitas. E naquele horário recolhe o lixo. É uma coisa tão simples fazer isso. Eu não sei por quê, porque eles não pensam. A verdade, eu acho que o grande problema hoje de Ilhéus, e deve ser da região, é você ter coragem, né? Coragem de montar uma equipe administrativa, primeiro com técnicos. Você não pode, você tem que esquecer que você é um candidato a pré-candidato. A pessoa já entra na gestão pensando na próxima eleição. Aí fica difícil, porque os acordos, ele impossibilita você fazer um bom trabalho. Pois, Luiz Joaquim, você é conhecido na região como um exportador de trabalho. Você é responsável por criação de diversos hotéis
em Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais, inclusive Camanduatuba teve a sua assinatura como engenheiro responsável. Então, nessas andanças, deve ter visto assim, muitas coisas que são aplicáveis em Buerema, em Ilhéus, não somente no contexto do seu trabalho de arquiteto e de engenheiro, mas na questão urbanística, envolvendo a questão ambiental, econômica, de administração pública. Se você hoje fosse prefeito de Ilhéus, o que você faria diferente do que está sendo feito por Jabes Ribeiro? Veja bem, eu sou coordenador hoje de um fórum Modificação da Administração Pública de Ilhéus. É um fórum para apresentar uma nova proposta de administração. Esse fórum, ele vai ter 10 sessões, são 10 meses. Já fizemos o primeiro, dia 19 agora, na sede do Sindicato Rural, nós temos o segundo fórum. Esse segundo fórum é sobre educação. Eu entendo que a educação é o melhor caminho para tirar qualquer cidade, qualquer segmento, qualquer população. É uma solução para tirar qualquer pessoa da miséria, da fome, da pobreza. Tudo começa pela educação. Então nós vamos fazer 10 fóruns. Eu estou coordenando isso. Por quê? Porque eu acredito que você montar hoje um programa de governo, seja para quem for, para qualquer pré-candidato, você não pode acreditar que alguém vai apertar um botão e dizer, esse é o meu programa de governo. Então isso não existe. Você tem que conhecer o problema em loco. Você tem que viver o problema. Por que é que eu construí o fórum? Eu quero conhecer Ilhéus. Por que é que eu estou construindo o segundo projeto, que é ir aos morros? Porque eu quero estudar o morro como engenheiro, como arquiteto. Porque eu quero viver com o morador do morro. Qual é o problema dele? Aí você diz, você vai solucionar tudo? Não. Mas eu quero dar a solução. Eu quero que outros façam. Porque eu estou fazendo por amor. As ações que eu tive dentro de Ilhéus, quando eu liderei a campanha para salvar a Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, o Hospital São José, tem 103 anos de existência. A minha mãe estava na UTI a semana passada, na Santa Casa. Então, quando eu fiz a campanha, 90 dias, foi há 4 anos atrás. Eu nunca me imaginei inserido nessas ações públicas. Eu fiz por amor. Eu estava ouvindo rádio. Eu tomei iniciativa e liderei. Envolvi a sociedade toda de Ilhéus. Quando eu me envolvi na questão indígena, eu fiz por amor. Eu fui a uma reunião, eu tenho uma pequena propriedade, mas a minha vida mudou. Então é tudo por amor. Primeiro, você tem que ter esse compromisso. Depois você tem que botar engenharia nesse processo. E como é que você consegue concordar tudo isso? Aí é o diferencial. Você tem que ter ideias. Ideias, Oval, não é qualquer um que tem. A ideia é que movimenta o mundo. Então eu não posso ficar aqui vendendo, dando as minhas ideias para quem não vai executar. Esse é um dos motivos que me coloca à disposição da população. Há como pensar governar Ilhéus sem interligação com Itabuna? Porque nós temos situações em Ilhéus que quase 90% da comunidade é de itabunense. Tem como conciliar a gestão pública de Ilhéus com gestão pública de Itabuna? Isso é um pensamento que eu tenho há muitos anos. Não sei por que antes não houve essa união. Itabuna depende de Ilhéus, Ilhéus depende de Itabuna. Eu estou procurando recentemente, está marcado aí, ontem eu estive aqui em Itabuna, eu quero conversar com um dos representantes aqui de Itabuna, o deputado Augusto Castro, para explanar as minhas ideias, para fazer uma região forte aqui, né, onde Itabuna e Ilhéus vai liderar o processo. Porque Ilhéus é um polo catalisador, né, do segmento turístico, Itabuna é o polo catalisador do segmento comercial, junto com Ilhéus, o segmento industrial. Então, se houver entendimento entre essas lideranças, eu acho que todo mundo é beneficiado e vai crescer a região. Positivo. Luiz Joaquim, a gente quer agradecer a sua participação conosco, parabenizá-lo pela lucidez dos assuntos, sua pertinência nas suas abordagens é muito próxima de uma realidade que Ilhéus está vivendo, que a região do Cacau está vivendo, e é óbvio que Ilhéus não pode pensar um futuro sem contar com protagonistas
com esse desprendimento, esse envolvimento, esse amor por Ilhéus. Portanto, eu desejo sucesso, espero que o povo de Ilhéus tenha discernimento, enxergue que a cidade tem que ter novos horizontes, novo pensamento, nova formulação de pensar governo, porque evidentemente que o governo é a mola mestra de um desenvolvimento do município. Portanto, eu vejo no Luiz Joaquim essa perspectiva, essa possibilidade de Ilhéus efetivamente voltar a se desenvolver, a ser uma cidade mais agradável, uma cidade feliz. Portanto, muito obrigado e sucesso em todas as atividades que você tem programado para Ilhéus e para a região sul da Bahia. Eu agradeço a você e a toda a produção, agradeço a atenção do povo de Itabuna e tenho recebido inúmeros apoios, e isso não me envaidece, só aumenta, na verdade, o meu compromisso. Muito obrigado pela sua atenção. Positivo, olha, a gente agradece também a todos que sempre nos prestigiam aí com a audiência, deixando aquele recado de sempre, que eu nunca, jamais esquecer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos com Deus.